A morte de Cláudio Chirinian, o fim do E do programa do Gugu. Cláudio Chirinian, conhecido nacionalmente como E, foi um dos rostos mais marcantes da televisão brasileira nos anos 1990. Seu jeito simples, humor espontâneo e a aparência peculiar o tornaram uma figura inesquecível. Mas por trás do sucesso e das risadas, existia um homem que enfrentava desafios silenciosos e cuja vida acabou de forma precoce e triste. Esta é a história da morte de Cláudio Chirinian, o E, e de como sua trajetória, cheia de altos e baixos, terminou de maneira trágica. Para vocês verem como a mídia pode explorar até os mais vulneráveis. O início de uma trajetória simples. Cláudio nasceu em 14 de agosto de 1963, em São Paulo. Desde criança, ele chamava atenção por sua baixa estatura, consequência de uma condição genética que o fazia medir cerca de 1,40 metros. Isso, porém, nunca o impediu de sonhar em trabalhar com o público e viver de arte. Antes de chegar à televisão, Cláudio trabalhou como mensageiro e office boy, e foi assim que começou a demonstrar seu talento para o humor. Ele era conhecido entre os colegas pelo bom humor, pelas brincadeiras e pela habilidade de imitar vozes e fazer palhaçadas. Seu apelido E nasceu justamente dessa aparência incomum. E foi esse nome que, mais tarde, se tornaria uma das marcas registradas da TV brasileira. Por mais ser visível a sua fragilidade, ele muito talentoso não se deixava abater-se por nada. A descoberta e o sucesso ao lado de Rodolfo. A grande virada na vida de Cláudio aconteceu quando ele conheceu Rodolfo Carlos de Almeida, que viria a ser seu parceiro artístico. A dupla E e Rodolfo começou a se apresentar em programas de auditório, e logo chamou a atenção da produção do programa do Gugu, no SBT. Os bastidores do sucesso. Cláudio Chirinian e Rodolfo Carlos de Almeida começaram a trabalhar juntos no final dos anos 1980, quando faziam pequenas participações em programas de auditório. Foi Gugu Liberato, então apresentador de um dos maiores programas do SBT, quem percebeu o potencial da dupla. Gugu enxergou em E e Rodolfo algo diferente, uma química natural e uma capacidade de improviso que encantava o público. Eles se tornaram repórteres cômicos, conhecidos pelos quadros em que faziam entrevistas irreverentes com artistas, políticos e pessoas nas ruas. Entre os momentos mais lembrados, estavam as pegadinhas, entrevistas e brincadeiras com celebridades, que sempre terminavam em risadas. A dupla chegou a ter contratos publicitários, lançou um CD de humor, participou de eventos em todo o Brasil e até estrelou campanhas de TV. Durante alguns anos, E e Rodolfo eram sinônimo de diversão em horário nobre. A partir dali, a fama veio de forma meteórica. E e Rodolfo faziam parte de quadros humorísticos e reportagens irreverentes. Eles brincavam com celebridades, invadiam bastidores, faziam entrevistas engraçadas e conquistaram o público com seu carisma. O sucesso foi tão grande que eles chegaram a lançar CDs, brinquedos, roupas e produtos licenciados. A dupla chegou a ser uma das maiores audiências da televisão no final dos anos 1990. A fama e o peso dos holofotes. Mas a fama também trouxe consequências. A rotina de gravações era desgastante, e a pressão para manter a audiência alta aumentava a cada programa. Cláudio, apesar de ser uma pessoa alegre e brincalhona, era muito reservado fora das câmeras. Ele não gostava de exposição em sua vida pessoal, e muitas vezes se sentia cansado do ritmo acelerado da televisão. Além disso, havia as dificuldades físicas. Por conta de sua baixa estatura e de alguns problemas ósseos e respiratórios, ele sofria com dores constantes e cansaço. Mesmo assim, raramente reclamava. O público via o humorista sorrindo, correndo pelas ruas com Rodolfo e entrevistando famosos, mas poucos sabiam o quanto isso exigia dele fisicamente. Mas como tantas histórias no meio artístico, o sucesso não durou para sempre. Mesmo com todo o sucesso atingido, Cláudio sempre era visto como uma pessoa simples e humilde e todos ao seu redor gostavam dele. O declínio da fama e o esquecimento. Com o passar dos anos, o formato do humor televisivo começou a mudar. O fim da dupla E e Rodolfo. Com o passar do tempo, o formato dos programas humorísticos mudou, e a audiência começou a cair. Por volta de 2001, o quadro em que os dois atuavam no programa do Gugu foi sendo reduzido até ser retirado definitivamente da grade. A dupla tentou se reinventar. Eles participaram de outros projetos, fizeram apresentações em eventos e até pensaram em lançar um novo programa. Mas as oportunidades foram ficando cada vez mais raras. A separação profissional aconteceu de forma amigável, sem brigas públicas. Rodolfo seguiu carreira solo e chegou a trabalhar em rádio e televisão, enquanto ele se afastou completamente da mídia. Sem o apoio financeiro e sem contrato fixo, Cláudio começou a enfrentar dificuldades econômicas e problemas de saúde mais graves.
mas sofria por não conseguir mais trabalhar como antes. A vida longe dos holofotes. Depois que deixou a televisão, passou a viver uma rotina simples. Morava com a mãe em Osasco, na Grande São Paulo, e levava uma vida discreta, longe da fama que um dia teve. Ele raramente era visto em público e, segundo vizinhos, continuava sendo um homem amável, educado e espirituoso. Mesmo enfrentando limitações de saúde, gostava de conversar com quem o reconhecia na rua e sempre demonstrava gratidão pelo carinho do público. Contudo, sua saúde piorava a cada ano. As infecções respiratórias se tornavam frequentes, e o corpo já mostrava sinais de desgaste. Nos últimos tempos, passou a depender de medicamentos e de internações periódicas. A última entrevista e as palavras de despedida. Pouco tempo antes de sua internação definitiva, Cláudio chegou a conceder uma entrevista simples, na qual falou sobre o passado na TV e sua vontade de voltar a trabalhar. Com humildade, ele disse que não guardava mágoa de ninguém e que o importante era ter deixado o público feliz. Ele também afirmou que sentia falta da rotina de gravações, mas que compreendia o ciclo da vida e da televisão. Tudo tem seu tempo. Fiz o povo rir e isso me basta, declarou. Essas foram uma das últimas declarações públicas de Cláudio antes de ser internado em janeiro de 2010. O agravamento e o momento da morte. Cláudio Chirinian permaneceu internado durante vários dias, mas o quadro clínico não melhorava. Os médicos faziam o possível para estabilizar suas funções vitais, mas a infecção já havia comprometido grande parte do organismo. Na madrugada do dia 2 de fevereiro de 2010, ele sofreu uma parada cardíaca. Os médicos tentaram reanimá-lo, mas não conseguiram. Cláudio morreu aos 46 anos de idade, deixando familiares, amigos e fãs em profunda tristeza. A causa oficial da morte foi parada cardíaca causada por infecção generalizada, broncopneumonia e insuficiência renal. O velório e a despedida. O corpo de Cláudio Chirinian foi velado em Osasco, na Grande São Paulo, cidade onde ele morava. Amigos, familiares e fãs foram prestar as últimas homenagens ao humorista que, por anos, havia levado alegria a milhões de brasileiros. Entre os presentes, estava Rodolfo, seu antigo parceiro de televisão, que se emocionou muito ao se despedir do amigo. Em entrevista, Rodolfo afirmou: "O E era um cara do bem. Um coração puro, humilde e engraçado. Ele viveu para fazer o povo rir. É assim que quero lembrar dele." O sepultamento foi realizado sob forte comoção, marcando o fim de uma trajetória curta, mas intensa. A repercussão da morte. A notícia da morte de E tomou conta dos noticiários, dos programas de TV e das redes sociais da época. Fãs relembraram momentos icônicos da dupla e lamentaram o destino trágico de um artista que marcou uma geração. Muitos colegas de televisão falaram sobre como Cláudio era simples, generoso e de uma alegria contagiante. Gugu Liberato, que havia dado espaço a E no programa, também prestou homenagem, destacando o quanto o humorista foi importante para o sucesso do formato. Inscreva-se no canal. Deixe seu like para apoiar o conteúdo. Ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos.